Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então que Jesus nos oriente, nos abençoe nesse propósito de servir. E o capítulo que nos caiu hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item 1. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então diz assim: quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono da sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos então vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente e na prisão, oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaram, estive nu e não me vestiram, estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão e não lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Então vou ler o item 2 também, que diz assim: eis que um doutor da lei levantou-se e disse, para tentá-lo: mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão, aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide bem desse homem e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, a seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei respondeu: aquele que tivesse
teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então diz assim no item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros lhe fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmo antes de julgar os outros. É uma lição muito bela, né, meus irmãos? Muito que nos faz pensar, refletir sobre a nossa existência, né? Porque a vida nos convida sempre a essa renovação da nossa alma, a renovação das nossas atitudes perante a vida. E são coisas muito que não exigem muito. Aqui está nos dando uma lição que é o bom samaritano, né? Que naquela época eles eram muito desprezados, né? Ele até correu risco de vida em socorrer aquele irmão, mas ele não viu nenhum obstáculo, né? Ele teve compaixão, por isso esse movimento, né, de compaixão que levou ele sem preconceito, sem julgamento, ele quis socorrer, né? Aquilo que o coração dele mandou, ele fez. E a vida nos convida sempre a essa proposta, né, meus irmãos? Porque quando a gente pensa na caridade, nos remete a dar algo, um alimento, né, que alivia a fome de alguém de imediato, um agasalho. São coisas mais imediatas que a gente consegue, né, quando a gente consegue ajudar algum irmão. E é maravilhoso quando a gente consegue alcançar esse objetivo, né, de servir dessa forma, da forma material também. Mas a vida está nos mostrando que nós temos que rever também essa forma de caridade nos atos mais simples da vida. A tolerância para conosco mesmo. Nós temos tantas imperfeições, tanta dificuldade para nos atender ainda, que a vida nos solicita, que temos que olhar para nós mesmos. A primeira caridade é para conosco mesmo. Ver o que nós estamos com tanta dificuldade ainda de rever em nós, a tolerância, a falta de cuidado, a falta de paciência, para que a gente não seja instrumento de atrapalhar a caminhada de outro irmão também, né? Então, que a gente cuide, que nós possamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, porque isso vai refletir em cuidado de uma outra pessoa para conosco. Então, se a gente conseguir assim ter esse cuidado, esse olhar para nós mesmos, cuidando para que a gente tenha cuidado com a nossa vida, com as coisas do dia a dia, né? E a vida vai nos solicitar isso, para que a gente possa ter esse cuidado, nos cuidando, nos atendendo, nós vamos ter mais discernimento na hora de atender um irmão, na necessidade dos nossos irmãos, né? Aquilo que a vida vai nos solicitar, aquilo que a vida vai nos mostrar, cada um vai sentir na alma o que tu tem que servir, o que
que está te acionando. Porque no momento que a gente é acionado, que a gente é tocado na nossa alma para servir, para ajudar alguém, a satisfação maior é para conosco, né, meus irmãos? A gente sente, quando aquilo é do fundo do nosso coração, da nossa alma, é uma satisfação muito grande, a gente fica assim com a alma mais leve, né? Como diz na passagem do Evangelho, vive, quando a pessoa tem a satisfação, ela vive como se transportado, com uma leveza de viver, porque então ela não se ocupa com coisas menos dignas, ela não se ocupa com assuntos que não traz benefício para nenhum, né? Nem para quem comenta e nem para quem ouve. Então, que a gente não se ocupe com coisas tão difíceis que às vezes as pessoas, porque no conforto do nosso lar, às vezes a gente vê uma notícia e ali parece que a gente quer resolver as questões do mundo, né? Que se a gente não tem essa vigilância, a gente quer resolver as questões do mundo ali no conforto. E então é muito fácil nós julgarmos a conduta dos nossos irmãos, né? Julgar, no primeiro momento, vem aquele pensamento primitivo, que é do julgamento, que a gente vê uma notícia, uma situação, a gente já quer resolver, mas com o nosso entendimento ainda muito precário, né, do que realmente é a caridade. Então nós temos que ter caridade nas pequenas coisas, na conduta com os nossos irmãos, na tolerância. Às vezes nos ocorre assim, quando nós temos conhecimento de um assunto, às vezes a gente deveria compartilhar, né? Dividir o nosso conhecimento, porque me ocorreu assim que quando as minhas filhas eram pequenas, quando a mais velha estava recém na alfabetização, né? Ela começava, a gente tinha o hábito de ler todas as noites uma historinha antes de dormir. E ela, então, quando começou a se alfabetizar, ela lia as historinhas, queria ler as historinhas, sempre tinha vontade de ler. E aí a Mana não tinha paciência de ouvi-la. Não, mãe, não deixa a Mana ler, né? E aí quando a mais nova começou a ler, a mais velha também não tinha muita paciência para ouvi-la, né? Porque daí é muito lento, né? Aquilo vai... E são pequenas coisas que a gente tem que rever, né? Então, dividir o conhecimento, ter paciência para com o outro, porque quando nós gostaríamos de dividir um conhecimento ou ajudar alguém, que a gente mantenha assim, o mesmo entusiasmo na quinta vez que a gente está repetindo aquilo, que a gente tenha o mesmo entusiasmo da primeira vez, primeira leitura, primeira orientação que a gente falou com aquela pessoa, que a gente continue com a motivação. Então, a caridade tem tantos nuances, né? A paciência, a tolerância, né? Saber ouvir, não querer opinar logo que a pessoa comenta, traz a sua dificuldade, que a gente não fique querendo opinar na vida daquela pessoa, que a gente tenha dome um pouquinho essa ânsia de falar e escute, né? Fazer aquele exercício da escutatória, né? Que é tão difícil ainda fazer esse exercício, para que deixe que o outro verbalize, que o outro solte essas coisas que tão difícil hoje em dia alguém nos ouvir, né? Então a gente tem que dar a oportunidade das pessoas colocar essas situações, saber ouvir, dar o nosso tempo, oferecer o nosso tempo para alguém, né? Nos tempos de hoje, que é tudo muito rápido, as pessoas têm pressa, têm muita pressa, não tem dificuldade de ouvir, né? Então, que a gente ofereça um tempinho para alguém, e aquilo nós vamos aprender muito mais ouvindo do que falando, né? Então, que a gente tenha essa caridade, primeiro para conosco, com as nossas dificuldades. Nós estamos nessa pátria
novamente investindo em nós. E Deus investe em nós, Ele sabe, Ele nos ama tanto do jeito que somos, com as nossas dificuldades. E Ele está, e nós novamente estamos aqui nessa caminhada, né? E vamos tentar de novo, todos os dias nós vamos tentar, né, meus irmãos? Quantas oportunidades que Deus nos oferece, né? Para a gente rever coisas, rever o nosso passado. Às vezes por intuição a gente sente, né, alguma coisa que nós registramos que aquilo parece que não está bem resolvido em nós. Então a gente pede para os amigos espirituais nos intuir, para que a gente possa realmente acertar, tentar novamente e acertar mais nessa existência. Nós vamos receber esses convites, né, meus irmãos? Então, o maior exemplo de caridade, né, aqui na Terra foi Jesus. Jesus soube ouvir todos os irmãos sem julgamento, né? Sem julgamento, tinha paciência com os discípulos, porque eles também tinham suas dificuldades, eles também tinham seus conflitos internos. E Jesus ouvia, né? E quando tinha aqueles momentos tão sublimes, que ele no fim do dia, da tarefa, da sua jornada do dia, uma das coisas mais lindas que tem é que Jesus se reunia na casa de alguém e no fim da tarde todos ali compartilhavam das suas experiências e falavam para Jesus das suas dificuldades, e Jesus orientava cada um, né, naquelas lições tão lindas, com o cotidiano, dizendo das coisas do cotidiano, né? O semeador saiu a semear, né? Aquela vida que eles, do cotidiano, das coisas, da rotina da vida deles. Então Jesus trazia aquelas lições para que eles perseverassem, assim como nós queremos muito perseverar, continuar perseverando nessa caminhada, apesar de tantas coisas que estão ocorrendo, né, meus irmãos? Que nós possamos ser vigilantes com os nossos pensares, com os nossos argumentos, às vezes querendo de situações que nos surgem, então que a gente possa ouvir mais do que falar mais, né? E então Jesus foi o exemplo maior, e nessa terra um exemplo de caridade, de alcançar ao próximo sem esperar recompensa, foi o nosso irmão Chico Xavier, né? Que beleza de lições que ele trouxe através do seu exemplo. Então ele era silencioso na sua oferta, aqueles irmãos que buscavam ele diariamente. Então ele não é aquela lição também da mão direita ofertar sem a esquerda saber, né? E é isso que a gente está buscando, não querer mostrar o que está apresentando, a ajuda que prestou, aquela assistência que ofertou, que seja silenciosa realmente, e que quando a gente faça aquelas lições, aquelas oportunidades que nos surgem, que seja com a alma, que seja com o coração, que a gente alcance, mesmo que seja um alimento preparado ali, rápido. Às vezes surge uma situação, né, que um irmão pede, que aquilo não seja só o alimento, que a gente alcance aquele alimento, mas com a prece interior, que a gente alcance, que aquilo seja carregado de essa energia de amor, de cura para aqueles irmãos. Então, aí está a verdadeira caridade. Nós estamos no exercício, né, meus irmãos? Nós não sabemos tudo, nós estamos tão assim ainda, verdinhos ainda, mas a gente tem vontade de acertar. Isso que vai ser mais importante nessa caminhada. Nós queremos acertar mais, né, meus irmãos? Então a caridade está em todo esse processo do perdão, do silêncio. Não quer dizer que tu vai levar aquele algoz para o teu convívio, para o aconchego,
mas tu vai orar por aquele irmão para que o teu coração não fique anuviado de pensamento, de sentimentos menos dignos. Então que a caridade do perdão, do silêncio diante de uma adversidade, né? Pequenas coisas, mas nós vamos tentar cada dia nós vamos tentar. Então que Jesus nos abençoe, nos oriente. Muito obrigada, Jesus, por tudo que tu tem nos oferecido. Muito obrigada, meus irmãos. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site